Ok, meninas, então esse é o Andrés, né? E eu conheço ele assim, menos do que o meu filho. Meu filho é professor de violino da UFPR, né? E tem bastante contato, tudo indicou ele para vir fazer essa palestra para a gente hoje, né? Nós tivemos já uma palestra com o Leandro Bombar, não sei se vocês se lembram, ele veio há alguns anos atrás, né, fazer uma palestra para a gente, e muita gente ficou assim, não sabia exatamente o que ele fazia e tal, não sei o que, né? Então, hoje, para quem conheceu o Leandro, né, que fez assim, um excelente trabalho, que criou o curso de luteria aqui na UFPR, né? Então foi um passo assim, muito importante, né, para tudo isso. E este menino aqui, que com essa cara de piá, já tem uma experiência gigante, muita coisa mesmo, um trabalho assim, de excelente qualidade e internacional, isso e aquilo, e um monte de coisa, né? Então está assim, uma experiência vastíssima. E outra coisa, eu que tenho 3 filhos que estudam desde pequenininhos, né? A gente gruda no luthier e nunca mais solta dele. Por quê? Porque ele é o pediatra do instrumento dele desde pequenininho, né? Porque uma criança que começa a estudar, por exemplo, um violoncelo, começa, né? O violoncelo de acordo com o seu tamanho. Então, quem que se vai atrás? Ele. O tempo todo, sabe? E criança com instrumento sempre acontece alguma coisinha, um negocinho e tal, não sei o que, né? Mas não só essa questão, mas a questão da qualidade do trabalho, da qualidade do som, quando você já é um excelente profissional, né? Que você tem que o teu instrumento tem que acompanhar o teu nível e vice-versa, as duas coisas, né? E embora no Brasil a gente ainda esteja muito atrás de, né, muitas coisas, né? A gente tenta andar sempre à frente, né? Com nível internacional e tudo mais. E está aqui o nosso convidado. É isso aí. Tá? Obrigada, Deus. Quer apresentar para a convidada? Pode ser, né? Ele trouxe uma convidada. Então, primeiro, boa tarde a todos. Né? Então, meu nome é Andrés, como mencionado, e eu convidei também a Lili, que também, né, fez o curso de luteria. Né? Eu vou falar um pouco do curso ali mais adiante, mas ela também é formada, né, em luteria. E ela sempre me ajuda nas palestras todas, é uma ótima amiga, a gente sempre arranja o que fazer junto. Que bom. Então, ela também A Lili, minha tá bom, convidada. fique à vontade, tá? E você também. Obrigado. Então, uma boa tarde. Obrigado mais uma vez, né, pelo espaço, pela oportunidade. Vai ser muito legal, porque algumas vezes eu já dei palestra, mas sempre com focos muito específicos, né? Então, para músico, com algum determinado aspecto técnico que eles gostariam de saber mais, e vai ser muito interessante. Espero que vocês não se ofendam, eu peguei a liberdade de falar de bastante coisa aqui, vamos fazer uma punhadinha de cada coisa, e principalmente aspectos que eu acho muito interessantes, que violino, claro, que todo mundo já ouviu, né? Às vezes já pegou na mão, tem algum parente que estudou, mas tem muitas curiosidades muito legais que assim extrapola para todas as áreas do conhecimento, e isso que é tão intrigante. Vamos lá. O primeiro slide eu pus. Pode colocar. Eu pus música e instrumentos musicais. Né? Não tem como falar de um sem falar do outro. E essas duas imagens é um pouco uma provocação, porque a música, se a gente para pensar, ela não é necessária, né, para a nossa vida. Então, fisiologicamente, a gente não ganha absolutamente nada de fazer música. A gente faz simplesmente porque é bonito, porque a gente gosta, a gente fica feliz, né? A gente tem uma experiência com o nosso lado mais humano, o nosso lado mais divino. Então é muito interessante pensar isso, que hoje em dia tudo tem que, para que você vai fazer isso, com que propósito e tudo mais, e a música é uma atividade puramente pela alegria, né? Então eu fiz um comparativo aqui, igual muitas pessoas têm cachorro de estimação. Se a gente vê na história da humanidade, cachorro era para proteger, o gato era para controlar as pragas, e música é como se fosse ter um passarinho de estimação. Ele não te ajuda para necessariamente nada, mas ele deixa a sua trajetória aqui na Terra mais colorida, mais divertida, né? Pode passar? Então, como a própria Thaís já falou, do ciclo, né, que o luthier precisa do músico, o músico precisa do luthier, existem muitas coisas assim
representados aqui pelo Ouros Boros, né, que são ação e consequência, a gente não sabe quanto é o ovo, quanto é a galinha, né? Então, por exemplo, a música, ela é do jeito que é por causa dos instrumentos musicais que a gente tem na época. E da mesma forma, esse conjunto, música e instrumentos musicais, que eu dividi ali em timbre, a poesia da música, né, os ritmos, a música em si, ela molda, ao mesmo tempo que ela é moldada pela cultura, sociedade, ética, religião, a ciência e a tecnologia. Né? Então a gente não sabe o que muda o que. Então veio uma grande revolução musical e de repente as pessoas mudaram o jeito de se comportar. Ou será que foi o contrário? Então a música é muito intrínseca à história da humanidade e isso que é tão fascinante e tão interessante. Pode passar mais um? Então, por causa disso, né, algumas frases aqui para ilustrar, né, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se a gente acha um instrumento musical de alguma cultura, em alguma caverna, a gente tem uma ideia de muitos aspectos ali daquela sociedade, né? E também tem essa frase do Caibalion, né, o que é acima é embaixo e vice-versa, né, que tem muito essa relação. Então, por isso eu vou falar um pouco de humanidade, de sociedade e de instrumentos, porque as duas coisas se permeiam. Vou começar com uma pergunta bem tranquila. A maior da crise existencial, né? Por que existe alguma coisa e não nada, né? Essa é a raiz, é a crise existencial maior, né? A pergunta zero da filosofia. E a gente, como humanidade, a gente achou 4 caminhos para essa pergunta, né? Que é a filosofia, a arte, ciência e religião. E a luteria me fascina tanto porque a gente pega um pouquinho de cada. Então ela é majoritariamente ali na arte, mas como eu falei, ela é muito proporcional à ciência, ao nosso conhecimento de materiais, de técnicas para produzir os instrumentos musicais. É amplamente usado em religião, né? A gente vai falar disso. A religião teve fatores, ou teve uma influência muito, muito forte ao longo do desenvolvimento dos instrumentos. E filosofia já estamos fazendo aqui, né? Só de falar de instrumentos. Então eu acho isso muito interessante da luteria, muito apaixonante. Pode passar mais um? Então vou fazer um breve resumo ali da história dos instrumentos musicais, o desenvolvimento das suas partes, que também em partes é a história de como o violino foi criado, ciência e tecnologia, o que então, primeiro o que é o mais antigo, hoje em dia o que a ponta da ciência consegue nos falar a respeito do violino, e alguns exemplos de vida real ali, né, serviço mesmo do dia a dia, para vocês terem uma ideia, voltar para esse plano aqui, né, de como que então o luthier passa o dia a dia. Então, meu nome é Andreas Helma, meu tataravô era artesão em osso, meu bisavô marceneiro, meu avô relojoeiro, meu pai engenheiro, então o trabalho manual já está na família há algum tempo. Meu avô guardou as ferramentas do meu bisavô, então quem for um dia no meu ateliê tem boa parte das minhas ferramentas é ali do início de 1900 e tudo mais. Então isso já é uma coisa de família. Então eu sou formado pelo curso de luteria, esse que a Thaís mencionou, que foi fundado pelo Leandro Mumbach, que já veio aqui. Eu trabalhei com ele 2 anos, né? De 2011 a 2013, e daí ele fechou para virar dedicação exclusiva. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei com o Túlio Lima. Ele é o que restaura o violoncelo do Vila Lobos, para ter uma ideia do nível dele, em Petrópolis, na Serra do Rio. E depois eu trabalhei também 2 anos e meio em Munique, na Alemanha, também com restauro de instrumentos musicais ali na época da pandemia, então de 2020 a 2022. E aí eu aproveitei, né, e fiz mochilão, fui para toda a região ali, onde eu sabia que em tal cidadezinha tem um museu com instrumentos. Pegava minha mochilinha lá, então visitei 26 museus em vários países diferentes, boa parte das fotos não ser dessas viagens. Então, indo para o início, para o marco zero, é muito difícil a gente saber desde quando a humanidade fazia música, porque provavelmente o início da música era ou cantando ou, né, fazendo percussão corporal, não deixa evidências. Então essa é uma das evidências mais antigas, é uma flauta achada, tem alguma ali na Alemanha, Eslovênia, e data de 40 mil anos. Né? Então não há por que existir essa furação em um osso, é uma costela ali, né? E eles fizeram uma réplica e foram ver se fosse uma flauta, dá exatamente a afinação, se não me falha a memória, pentatônica. Então é exatamente a escala pentatônica. Então é muita coincidência, né? Não é coincidência, esse é um instrumento musical, né? Então há 40 mil anos que a gente vem
fazendo instrumentos musicais, né? Então a música, imagine só quanto antes não veio, né? Pode passar mais um? Aqui para me gabar um pouco, eu já tinha... Esses estão expostos em Bruxelas, né? Esse é o instrumento mais antigo que eu já vi, esse é de 18 a 12 mil antes de Cristo. Também é um apito feito de falange, né? De ossos. E esses são os instrumentos mais antigos, esses instrumentos de ossos que a gente tem até hoje. E para falar da história dos instrumentos musicais, a gente fala que nessa época é o que sobreviveu até hoje. Talvez tenha sido completamente diferente, mas nada daquilo sobreviveu, então a gente não tem como falar como foi. E aí tem essa teoria muito interessante da descoberta múltipla ou invenção simultânea, que assim, se alguém não inventa alguma coisa aqui, a sociedade, a cultura, a tecnologia está pronta, então outra pessoa inventaria logo depois. Então um exemplo bem comum é a invenção do avião, né? Que a gente aqui no Brasil diz que foi o Santos Dumont. Se o Santos Dumont não tivesse inventado, seria questão de alguns anos, né, para ser inventado em outro lugar, né, porque representa o Zeitgeist, o espírito do tempo. Então a gente conta a história sempre a partir do nosso ponto de vista de hoje. Às vezes depois de amanhã, em alguma caverna, vão achar uma evidência e muda bastante coisa. Mas, a partir do que temos hoje, vamos conversando, né? Então, como as evidências não sobrevivem, e como aqui a ideia não é ser um curso de história, eu vou simplificar bastante. Então, os primeiros instrumentos provavelmente são instrumentos dessa natureza aqui, que você bate em alguma coisa e a própria coisa faz barulho. Então, o xilofone, né, o exemplo mais clássico, vários instrumentos de percussão também, né? Pode passar mais um. Aí teve um momento que alguém decidiu pôr uma pele por cima para dividir entre uma caixa acústica e uma pele por cima para ela vibrar, né? Percussão. E se a gente parar para pensar nós, como seres humanos individuais também, né? A gente já desde a barriga da mãe, a gente escuta o coração da mãe, né? Então essa ideia de ritmo, eles falam é algo já da nossa biologia mesmo, né? Então se você vai para uma cultura completamente diferente, nunca uma canção de niná vai ser rápida, né? Porque isso é da fisiologia humana, né? Então isso é universal entre nós seres humanos, né? E aí vieram desenvolvimento de outras partes, como por exemplo cordas. Então eu aqui vou falar, né, de instrumentos de cordas. As primeiras eram de tripa, de carneiro. Então você, né, seca a tripa, lava ela com um antibanho químico, torce e faz corda. Até hoje em alguns tipos de instrumentos a gente usa corda de tripa de carneiro. Não dura muito, é bem caro, não é ecologicamente correto, então é pouco usado, mas ainda existe. Ali na esquerda é uma falta de corda de tripa de verdade. E um instrumento que provavelmente foi o primeiro, a gente tinha o arco e flecha, né, usado em caça, e provavelmente algum ancestral nosso estava entediado lá e ele começou a batucar com a flecha na corda, e quando você posiciona o arco daquela forma, você pode usar a sua própria boca como caixa de ressonância, né, que é mouth bowl, né, então arco de boca. É um sonzinho de nada, praticamente só você escuta dentro da sua cabeça, mas provavelmente é o início, né, a origem dos instrumentos de corda. E aí é engraçado, porque a gente está falando de coisas de milhares de anos atrás e de repente a gente se toca que é o berimbau, né, que a gente vai ali na feirinha de domingo e a gente vê o pessoal tocando, né? Então esse arranjo de instrumento é milenar e é algo que continua, né, juntando as pessoas em círculos desde tanto tempo, né? E a lógica, a gente vai ver, é bem parecida com essa aqui, quase, né, até o violino, tudo é um derivado dessa ideia aqui. Então a gente tem uma forma de classificar instrumentos musicais. O método que a gente mais usa é o Hornblower Sax. Ele divide em famílias diferentes. Então aqueles que eu mencionei que no xilofone, a gente chama de idiófono, né, que é instrumento que você bate e ele faz o som pela natureza dele. Então tem agitado, friccionado, pinçado, marretado, né? Diversas formas. Temos ali em cima os aerófonos, que são os instrumentos de sopro, que daí também se divide entre palhetas, metais, polifônicos, né? E tem toda uma classificação ali em cima. Membranófonos, instrumentos que vibram com membrana. E a gente vai falar, pode passar mais um, então, dos cordófonos. E mesmo os cordófonos a gente divide entre os pinçados ou dedilhados, né? Violão, cavaquinho, bandolim, alaúde. Os de arco, que é basicamente a família do violino, e os martelados, que seria o piano.
Tá? Eu vou falar só desse galinho ali da árvore, né, dos instrumentos musicais. Então vamos lá, estamos falando do berimbau. Pode passar mais um? Se a gente pega aquela caixa acústica, né, o porumba, a cabaça ali que eles usam no berimbau, e a gente vira do contrário, alguém teve a ideia, né, de virar o contrário aqui e deixar a corda passar por cima aqui, né? Então essa lógica de caixa acústica e o cabo, ou o braço, ou o pescoço também em inglês, né, do instrumento. Então é basicamente a formatação de 90% dos instrumentos de corda. Pode passar mais um? E aí a gente foi evoluindo na tecnologia. Então primeiro era o cabo em si, né, com a caixa acústica junto ali, que nem o berimbau. E com o passar do tempo a gente foi pensando, e se eu fizer de um tronco de madeira, escavar aqui, pôr uma pele por cima, né? E as pessoas foram tentando, modificando essa lógica, visando mais som. Né? Então, para que você toque, as comunidades cada vez crescendo mais, a gente precisava de mais potência. Então essa é uma harpa de 1500 a.C. e é exatamente essa lógica. Temos o corpo ali, o braço ali. Aí aqui dá para ver bem que ele é entalhado do mesmo pedaço. E a caixa acústica, que provavelmente tinha uma pele, que a pele é mais perecível, ela já se foi, né? Mas então essa lógica já vem, né, 1500 a.C. E a gente encontra equivalentes em todas as sociedades. Então a gente tem, né, vamos pegar o mais parecido com essa lógica na nossa cultura ocidental, seria o banjo, né? Que você vê de longe que é isso, um aro, uma pele e um braço, né? Mas se a gente for para o extremo Oriente, né, para a Ásia, a gente tem no Erhu, a gente tem no Oriente Médio vários instrumentos, aquele ali também é o Erhu. Isso aqui seria no Oriente Médio, é bem usado até hoje, no norte da África, na África Central. Em todas as culturas a gente acha essa lógica, porque funciona muito bem. Né? Quando você pega aquele arco de boca, quase ninguém escuta. Esse aqui você já consegue fazer uma rodinha de amigo e todo mundo, né, desfrutar a mesma música. Nem sempre é assim. Esse aqui, por exemplo, são alguns instrumentos asiáticos, que é um pedaço de bambu, e eles conseguem de algum jeito levantar uma fibra e pôr um calço ali para afinar ele, mas é um sonzinho que assim, nossa, só se tiver um ar-condicionado, você toca, você já não escuta. Aí provavelmente alguém fez, gostou e estava lá sozinho em casa, a hora que chegou no grupinho de amigos, eu tenho um instrumento aqui para fazer um som, foi engolido por todos os outros. Então provavelmente tem dezenas, milhares de instrumentos muito legais, mas sempre se o teu amiguinho tem o mais forte, se o teu amiguinho tem o mais forte, dá aquela dor de cotovelo e a gente acaba indo para os que funcionam melhor. Então aqui também foge um pouquinho da lógica ali, mas também é um paralelo, né? Você vê a mesma lógica de corpo e braço, mas aqui o braço vem para cima e a corda ela puxa a pele em si no tampo, né? Que nos outros instrumentos a gente vê a mesma lógica do violino, que tem essa pecinha aqui no meio do tampo que segura as cordas para cima, a gente chama de cavalete. E esse aqui não, já é direto puxando a pele, que por sinal é a diferença de lira e harpa. A lira tem cavalete e a harpa puxa a corda direto do tampo. Também, né, África, Oriente Médio, temos algumas no Oriente Médio, mas ele ficou famoso, ou popular principalmente, no centro e no norte da África. Aqui justo o que eu falei, né? Então aqui ó, você tem um cavalete. Essa aqui é a lira de Ur, minha vista está ruim um pouco. 2550. 2550 antes de Cristo. Então esse era lá não era faraó, como é que chama? Do monarca lá da época, e foi enterrado com ele. Então está super bem conservado. A gente tem uma ideia muito boa de como era o instrumento original até hoje, né? E ele segue essa lógica de ter, né, as cordas presas aqui embaixo e o cavalete só para absorver a vibração e pôr na caixa acústica. Enquanto que esse instrumento aqui, por exemplo, não, né? Já vem a corda direto na caixa acústica. E aí a gente tem, então, é uma pergunta que muita gente me faz assim, quem inventou o violino? Aí parece que a gente estava flutuando no espaço, alguém falou, tive uma ideia, e tirou o violino da cartola, né?
E não é bem assim, que nem a gente está vendo. Algumas ciências, tecnologias, ideias, né, foram vindo com o passar do tempo. Então eu vou falar de alguns tipos de braço, mas eu poderia fazer essa palestra de praticamente qualquer parte do instrumento para mostrar como foi uma evolução. Então quem juntou tudo e fez o violino, com certeza foi genial, mas ele não inventou do completo zero, né? Ele fez uma sopa de letrinha de diversas técnicas que existiam da época, deu uma repaginada e ficou consolidado. Pode passar? Vamos ver então. Esses aqui são os braços passantes, então aqui embaixo é a prolongação, né, do braço, e o corpo está ali só realmente para ser uma caixa acústica. Esse é o mais básico. Pode passar mais um. Aí a gente tem o braço que entra um pouquinho no corpo, esse primeiro aqui, ó, ele tem essa base com essa língua aqui, ó, isso tudo faz parte do braço. E aí fizeram 2 cortes na lateral para encaixar as laterais da caixa acústica. Só que se você precisa fazer uma manutenção, por exemplo, o braço ficou torto com a caixa acústica, eu tenho que corrigir. Você não tem como fazer manutenção. Então o pessoal começou a fazer um bloco aqui dentro do instrumento e um encaixe tipo rabo de andorinha, que o braço vai encaixado ali, porque daí a gente cola com água morna, você descola e consegue fazer manutenção. Esses aqui a gente já falou, pode passar. E então o violino, ó, esse é um violino, um dos que eu restaurei lá na Alemanha. A minha chefa lá comprava violino que estava em sótão e coisa assim, e a gente tinha que pôr para funcionar. E às vezes, como era na Alemanha, lá o prédio que eu trabalhava tinha 500 anos, aparece muita coisa antiga lá. Esse aqui é um método antigo, ó, você vê o braço, ele vem até dentro da caixa acústica, as 2 laterais vão encaixadas ali e tem uma cunha. Então esse é um método muito, muito antigo, mas ele chegou a ser usado no início da família do violino. E por causa de manutenção a gente abriu mão. Pode passar mais um. Esse já é um pouquinho mais avançado, já temos o taco aqui na parte interna e o braço é colado aqui em cima, mas só a cola não ajuda, então põe 3 pregos, né, aqueles pregos de ferreira, aqueles, né, martelados. O Stradivari fazia assim. Então, na época do Strad, 1600 para 1700, era dessa forma. Hoje em dia a gente faz um pouquinho diferente. A gente faz dessa forma. Então, tem o braço ali, temos um taco aqui dentro e o braço vai encaixado que nem um rabo de andorinha ali, né? E é muito interessante porque, ó, não sei se vocês conseguem perceber, a caixa acústica do violino ali está na horizontal e olha como o braço está desalinhado aqui, né? Então eu consigo corrigir esse tipo de problema, porque eu descolo o braço, eu tiro e eu consigo retrabalhar o encaixe. Então ajuda muito para a manutenção. Isso surgiu ao longo de muitas décadas tendo violino, porque no início o pessoal fazia, funcionava, tá bom, parou de funcionar, ou faz alguma coisa ou joga fora. A ideia de conservação e restauro é muito recente, né? Então isso também é questão de 2 séculos, estamos falando, para inventar isso aqui, 2 séculos atrás, né? É bem mais recente. Pode passar mais um. Então, por exemplo, outra parte que dá para falar bem rapidinho, que é bem interessante, são as craveiras, que são essas pecinhas pretas aqui em cima, que a gente gira para afinar as cordas. Pode passar mais um. Então, ó, naqueles instrumentos super antigos, lá de antes de Cristo, a corda simplesmente era amarrada ali e pronto, acabou. Você girava o nó da corda para afinar ela. Aí alguém teve a ideia de falar, vamos pôr uma ripinha de madeira ali no meio, que ao invés de girar um nó, você gira essa ripinha e a ripinha puxa junto o nó. Então foi uma tremenda revolução. Aí alguém falou, por que a gente já não faz o pininho de madeira preso no braço? E a gente gira e ele vai enrolando a corda, que é a ideia da craveira, né? O erhu, aquele instrumento asiático, ainda usa essa lógica até hoje. A gente mudou um pouquinho, pusemos 2 apoios, né, um de cada lado, mas é essa a ideia. Então todas as partes foram seguindo essa lógica de evolução. Pode passar mais um. Aqui então, mas foi linear desse jeito? Não. Então a gente tem um monte de invenção doida no meio do caminho, que alguns sobreviveram então nos museus, outros a gente nem sabe que existiu, né? Pode passar mais um. Então a mesma peça ali, a mesma coisa, essa peça aqui, o cavalete, que segura as cordas, também lá no início. Esse aqui também está exposto no Museu de Bruxelas. O Museu de Bruxelas é muito legal, dá para contar a história da música inteira, só naquele museu. Ó, você tem o corpo, você tem uma pele aqui em cima e 2 palitinhos amarrados com barbante.
É igual se é o netinho que fez, né? Vou fazer um instrumento aqui, pega um arame e 2 barbantes ali. E era isso, e resolveu. Alguém achou um único galho que faça a curva e passou a corda no meio. E assim foi indo, foi evoluindo. Cada um teve uma ideia um pouquinho melhor, pode passar mais um. E surgiu o nosso cavalete moderno, né? Pode passar mais um. Existem alguns instrumentos, né, algumas variantes, então a ideia é sempre todo mundo queria mais som. Né? Você quer chegar lá e tocar e, nossa, não deu nem para ouvir meu amiguinho, que meu instrumento é muito melhor. Até hoje você vai na Sinfônica, é essa fofoca. Então o pessoal tinha as cordas que eles tocam, mas falaram, quero ainda mais som. E daí o pessoal começou a pôr dezenas de cordas que você não toca diretamente, porque ninguém consegue tocar 20, 30 cordas ao mesmo tempo. Então elas ficam ali e elas vibram por ressonância. Então você toca a corda principal e a corda embaixo ela vibra junto. E aí faz como se fosse um coral de fundo. Então aqui a gente tem as cordas principais e ó, aqui no slide não dá para ver aqui na projeção, mas tem dezenas de cordas pequenininhas ali que vibram por ressonância. Então dá até uma cara meio áurea, assim, parece aquela reverberação de grandes igrejas, mesmo para um instrumento pequeno, portátil. Esse aqui é um outro, esse aqui chama tromba marina. É um instrumento bem interessante. Antes de existir eletricidade, os faróis, né, na costa para conversar com as embarcações, eles conversavam por apito ou por bandeirinha, esse tipo de coisa. E esse foi um instrumento de corda para tentar mandar uma mensagem para o navio. Então, a corda em si, quando você toca um instrumento de corda, não é um som tão potente. Então, eles pegaram um cavalete, que é aquela pecinha branca ali, ele tem 2 pezinhos. A corda aqui passa quase em cima de um dos pés. E esse barbantezinho aqui puxa a corda para o lado, de uma forma que o cavalete ele fica quase sem apoio a peso aqui. E aí, quando a corda vibra ele levanta e abaixa o pé e ele faz um barulho de percussão. É muito feio. Vocês procuram no YouTube, tem vídeo assim do pessoal tocando, você fala, nossa, mas que som desagradável. Mas a ideia era que esse som saísse, né, da costa e chegasse até a embarcação. Então, tipo um código Morse, né? 3 toques longos quer dizer uma coisa, 2 pulsos longos, coisa assim. Então, ele não é um instrumento para ouvir de bonito, era para se comunicar. E é um cavalete bem fora do padrão. A gente hoje em dia foge de qualquer chiado, porque ninguém quer, né? Eles querem ouvir a música pura, nota pura, não chiado, ruído, né? E esse aqui é justo o oposto. E esse é o nosso cavalete moderno, tradicional. Existem variações aqui. Esse aqui é na fábrica de uma das principais marcas de cavalete na Alemanha. E esse aqui é o famoso cavalete do Niccolò Paganini. Então Paganini tinha dezenas de instrumentos. Quando ele morreu, ele deixou o preferido dele no testamento para a prefeitura. Então até hoje, se você vai em Gênova, tem aquela rua dos museus, dos palácios, cada museu é de uma cor. Você vai no Palácio Rosa, que é o Palácio Durski, tem uma parte ali dedicada a Paganini, está o violino do Paganini, do jeito que ele morreu, foi para o museu, está lá penduradinho até hoje. Aí 2 vezes por ano ele é usado, tem um concurso, né, de quem consegue tocar melhor uma peça de Paganini, quem ganha tem o direito de usar uma vez para tocar uma música no violino original do Niccolò Paganini. Isso é bem legal. E por que Paganini? Por quê? Então, se a gente vê na Idade Média, as senhoras com certeza todo mundo já ouviu o canto gregoriano, né? Então aquela música lenta, com variações, porque a igreja era muito grande e fazia muita reverberação. Então se falasse nesse ritmo que eu estou falando, o som embola e a gente não consegue entender. Então eles começaram a falar mais lento e daí quem não dormia entendia melhor. E a igreja no início falou, tá bom, mas estão fazendo muita bagunça lá fora, tem funk lá, tem não sei o que, deixa todo mundo quieto, aqui na igreja só a música sacra vai ser só esse canto gregoriano, que foi o Papa Gregório que instituiu, né, por isso gregoriano, e só em uníssono. Mas a minha voz é em uma altura, a sua voz é em outra, cada um tem. Então como é que vai cantar todo mundo junto? Aí depois de uns bons séculos, eles permitiram em oitavas. Então um canta grave, outro canta agudo, mas a mesma melodia. Passaram-se mais alguns séculos, aí deixaram fazer arranjo.
que é o nosso canto coral, né, que a gente usa até hoje. As vozes, elas não fazem todas a mesma coisa. O baixo tem uma melodia, o contralto outro, o soprano outro. Então esse é o que a gente chama de polifônico, né? Muitas foninhas juntas. E o violino seguia um pouco essa linha. Então quando a gente escuta as músicas bem antigas, medievais, barrocas, é uma musiquinha calma, tranquila, gostosa. Naquela época também não existiam concertos do jeito que a gente tem hoje. Então era um rico, a família Médici, por exemplo, lá em Florença, eram os ricões da época. Jantar, eles falavam, contrata um músico aí, põe ele tocando pra gente, porque naquela época não tinha caixinha de som, né? Então eles contratavam um músico e falavam, faz um som aí legal aqui que eu vou receber o duque de não sei quem. Então não precisava ser muito potente, era para ser bonito, para aquele grupo ali ouvir aquela época, naquele momento. E aí chegou o Paganini e ele estraçalhou. Ele alugou um teatro. Ele alugou um teatro. Ah, obrigado. Obrigado, entendi. Ele alugou um teatro e ele era bem doidinho, a gente não sabe o que é caricatura, mas assim, parece que realmente boa parte das histórias que a gente conhece dele é verdade. Ele era bem doidinho, então ele chegava na porta do teatro que ele alugava, eu alugo esse teatro aqui por dia. E daí aqui na porta ele ia cobrando o ingresso do pessoal e ia deixando entrar. A hora que lotava, ele trancava a porta, ele vinha no palco, ele se apresentava e ele foi fazendo dinheiro assim, gastando tudo com mulher, droga, álcool, sabe Deus o que, tudo. Ele era bem da pá virada, só que ele tocava de um jeito que nunca ninguém tinha visto antes. Ele era absurdamente habilidoso. Para a senhora ter uma ideia, hoje em dia um músico profissional, depois de ter feito toda a faculdade de música, depois de saber ler partitura, depois de tudo, a pessoa toca na sinfônica, leva uns 2, 3 meses para conseguir executar minimamente uma peça do Paganini. Então ele faz coisa, imagine, a maioria das músicas tocam uma nota por vez, igual eu falei lá que a igreja só permitia tocar uma nota por vez, o violino, a própria construção dele é feita para você conseguir tocar só uma nota por vez. Ele fazia acordes triplos. Ele fazia cada coisa assim, até hoje, né? Quem já teve a oportunidade de ver, parece que a mão esquerda da pessoa é uma aranha, né? Corre para cima e para baixo e faz. É impressionante ver hoje, imagine naquela época. Então ele revolucionou toda a história do jeito de tocar música, do jeito de se apresentar. Essa ideia é um salão grande, um teatro para centenas de pessoas, né? Isso, ele revolucionou a história, por isso que a gente tem então como referência, esse é o cavalete dele. Se a gente vê um cavalete de violino de estudante hoje em dia, até essa curva aqui é bem mais forte, porque quando você toca com arco, você quer tocar, então, ó, tá aqui uma corda, 2, 3, 4. Para você tocar só essa corda aqui, com essa curva tão reta, sem esbarrar nas outras duas, exige uma precisão, você tem que ser quase uma impressora 3D, assim, você tem que mexer o arco sem mudar o ângulo dele. Isso é muito difícil, esse cavalete, eu não conheço um músico que usa essa curva hoje. Músico da sinfônica, músico renomado, é muito difícil. E era o cavalete dele, ele era o cara, ele era muito bom, né? Mas passou a perna muita gente também, tem todo outro lado da história também. Muito bom para ele é bom a gente saber que ele existiu como pessoa, que nem o violino dele, se você vai em museu, eu já vi uns 10 violinos Niccolo Paganini, né? Então, esse violino foi do Paganini, que ele tocava muito bem, aí as pessoas com gratidão falavam, eu tenho um violino top, fica pro senhor, né? Nossa, o senhor tocou tão bem, toma um violino de presente. Ele, opa. Aí quando eu chegava e apertava lá de dinheiro, ele chegava para alguém e falava, ó, vou te vender o meu preferido aqui, ó. E ele vendia. Então tem uns 10 instrumentos dele, e quando ele morreu, daí que todo mundo descobriu, né? Falou, nossa, ele deixou para a prefeitura, aquele era o prefeito. Então ele era bem malandrinho assim, mas a gente que não está na mesma época dele, a gente pode falar dele. Então, ó, por exemplo, nessa ideia do cavalete, aqui o cavalete é bem legal, porque a gente consegue explicar não só que foi mudando de bonito, que esse aqui é um exame que chama observação fotoelástica. Então,
as 4 cordas do violino, a gente estica, 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 elas total no conjunto fazem de 22 a 25 quilos em cima dessa madeirinha de 2 milímetros. Então o cavalete, aqui em cima ele tem 1,5 milímetro, aqui embaixo ele tem 4,5, e ele tem que dar um jeito de suportar toda essa pressão que vem de cima. E aí, quando você faz a pecinha desse acrílico especial e em cima de uma lâmpada especial, essas mudanças de cor é a tensão interna. Então, onde a madeira está relaxada, ela tem essa coloração mais simples. Onde tem tensão, né, que está suportando o peso, ela muda de cor. Então, se o cavalete não tivesse nenhuma abertura, ó, tá aqui as 4 cordas fazendo a pressão, e ó, toda a pressão vem direto aqui na canela do instrumento. E o cavalete normal, hoje em dia, ele tem cortes, né, aqui essas 2 asinhas de coração. E ó, quando você coloca as asinhas, olha como ele já distribui melhor, né, em relação a não ter corte nenhum. Quando você põe o coração, distribui melhor também. E aí quando você põe tudo, ó, ele fica com um pouquinho de tensão aqui, que é justamente onde os cavaletes hoje em dia em pé não estragam. Mas está muito mais distribuído que isso. E esse que é o legal da coisa. Alguém em 1550... ou esse cavalete é um pouco depois, vamos dizer, em 1650, um semi-analfabeto, sem energia elétrica, resolveu fazer um buraquinho e hoje em dia a gente consegue provar que foi a melhor escolha possível. Esse que é o legal da coisa. Pode passar mais um slide? Vou falar mais um pouquinho do cavalete. O cavalete não termina na história dele. Então, esse instrumento aqui é Crowth, o nome dele. C-R-W-T-H. Não tem uma vogal. É pior que os nomes de Curitiba. E ele tem, ó, esses 2 buraquinhos aqui, né? Para a caixa acústica ter uma abertura. Pode passar mais um? Ali, o cavalete, ele tem um pezinho pega no tampo e o outro pezinho, ó, ele entra dentro do buraquinho. Que alguém teve uma ideia, falou assim, ó, o tampo é uma membrana, né? Mas o fundo também é uma membrana. Por que eu não ponho um pé do cavalete no tampo e o outro no fundo? E foi uma ideia muito boa, porque é como se ao invés de você só ter um alto-falante, você tem 2. Então o pessoal começou a fazer essas aberturas e um pezinho que vai lá, aqui também, eu não sei se vai dar para ver, mas aqui ó, tem uma barrinha aqui, que vai até o fundo do instrumento. Pode passar mais um? Só que é chato fazer esse pezinho, coisa e tal. Uma pessoa falou, eu vou dividir. Eu vou fazer ó, um bracinho aqui no cavalete e vou pôr só um pino. E aí eu separo, né? A parte de cima e a parte de dentro. E aí isso aqui é a invenção da alma. Pode passar mais um? Então, quando algum violinista fala, eu tenho que regular a alma do violino, não é o Gasparzinho, o espírito, alguma coisa assim. Existe uma peça chamada alma, que assim, essa pecinha aqui, ó, ela conecta tampa e fundo. O inglês, que é chato, chama post, né? Sound post, né? O poste de som. O alemão, que já normalmente não é romântico, ele fala Stimmstock, né? Stimme é voz em alemão. E o italiano, mais romântico, essa é a anima, questa é l'anima do instrumento, né? A alma do instrumento, de tão importante que ela é. Ela é uma cunha, ela não é colada, ela entra, né? A gente passa pela abertura, puxa ela fica conectada. E aí, se você puxa mais, ela põe mais pressão e o instrumento vai vibrar de uma forma. Se você relaxa, muda o som. Você pode mover ela para cima e para baixo e mudar a sonoridade, o timbre do instrumento. Até hoje os músicos, o Ferronato, por exemplo, né, vira o tempo, está muito seco aqui, muito seco, muito seco. Começa a chover sem parar. O instrumento embola, fica xoxo, aí todo mundo corre para a gente, dá uma mexidinha na alma, vamos ver se a gente acha um ponto ideal para essa nova dilatação e contração da madeira. Isso aqui é muito legal também. Foi um outro estudo que fizeram em cima das aberturas do instrumento. Então, no início era uma abertura redonda, igual a gente tem até hoje no violão, né? Cavaquinho, coisa assim. Eles dividiram em 2 meias-luas, a meia-lua foi virando um C, o C ganhou um detalhezinho nas pontinhas, e alguém resolveu virar de um lado para o outro e fazer AF, né? A gente chama isso aqui AF do violino, né? Abertura. E aí inventaram isso, Stradivari pôs um lugar lá no instrumento. Esse aqui é uma análise do fluxo de ar. Então, se você pega um bom violão, por exemplo, você acende um isqueiro na frente da boca do violão e você bate no tampo, o vento chega a apagar o fogo do isqueiro, do fósforo.
de tanto ar que passa ali, né? Porque o som é movimento de ar, né? O tampo vibra, empurra e puxa o ar. Então aqui é a velocidade que o ar passa. Então ó, aqui no meio o ar fica quase parado, aqui na beiradinha o ar está numa velocidade muito grande. E olha como a F é muito mais eficiente. Nossa, isso aqui é um estudo avançado de mecânica dos fluidos, que é a pior disciplina da engenharia. Quem teve filho, né, que fez engenharia mecânica, já ouviu ele reclamar de mecânica dos fluidos, a McFlu, né? Ele fala, como é que o cara em 1450 entendeu? E aí tem um outro estudo mais interessante ainda, que eles fizeram, eles digitalizaram, por assim dizer, um violino, né, fizeram a modelagem computacional, e perguntaram para o computador qual seria o melhor lugar de pôr o olho da F, né? O olho é essa partezinha redonda aqui, né? Aí perguntou, né? Segundo a modelagem computacional, onde seria o melhor lugar? O computador falou, é aqui. Aí eles foram ver onde Stradivari pôs. Ele errou 2 décimos de milímetro. Em 1600 e... É absurdo. Ele tinha vida, gente. Aí vem, né? Ele era um viajante no tempo, ele era enviado de Deus, ele era um alienígena. Todas essas teorias aí legal aí, é por causa disso. A gente não sabe como que esse homem conseguiu, não ser analfabeto, né? Ele não tinha luz elétrica, ele trabalhando embaixo de uma vela, acertar a lugar desse jeito. Ah, mas melhor assim, né? Aí a nossa encarnação aqui ficou chata, né? Passar mais um pouco. Vamos mudar de assunto, vamos embora. Então tá aqui, ó, a abertura redonda dessa guitarra portuguesa, guitarra romântica, ó. Essa virou 2 meias luas, aí virou um feijãozinho, aí virou uma C, em algum momento, a gente não sabe quando, virou a F. Então, né, isso. Ah, quem inventou o violino? Não tirou do zero, mexeu umas coisinhas, já tinha bastante coisa. Então hoje em dia a gente faz muitas análises, muitos estudos, usando o que tem de computação, de microfone, né? Então aqui, por exemplo, é uma maquininha que dá um peteleco aqui no cavalete. E aí um super microfone escuta o ruído que ele faz. É esse barulhinho aqui, ó. Isso aqui. E o computador escuta isso e faz essa onda de frequências. Então esse barulhinho é isso aqui. E aí, acho que pode passar mais um que vai ter explicadinho ali, né, filho? E daí a gente consegue ver que esse pico de ressonância que deu aqui em, sei lá, que deve ser 160 Hz, tá ali, 163 Hz, é o primeiro modo de vibração do campo. Ah, o segundo pico é do modo 2, ou do modo do fundo, é do volume de ar interno. Então, devagarinho a gente foi entendendo como o violino funciona. Mas até hoje, existe um estudo que fazem um teste cego com violinos modernos e os Stradivarius autênticos, que emparelhou. O pessoal, os especialistas não conseguiram, num teste cego, né? Eles não conseguiram dizer qual que era o antigo, qual que era o moderno, qual que era melhor, qual que era pior. Então, hoje, no pico da ciência e da tecnologia que a gente tem, que já está cheio de carro elétrico, helicóptero, drone e tudo, hoje a gente está entendendo o que Stradivari fez na cadeira. Então, isso que é o legal. Pode passar mais um? Então, o que eu falei? Modo de vibração do tampo. Que diabo é isso? Cada objeto, você pega qualquer coisa e bate nela, ela vibra. Então aqui, por exemplo, é a frequência básica, é quando o tampo ele vibra, né, para cima e para baixo, como uma peça única. Esse é o grave, é a frequência 0, né? Aí uma hora ele vai chegar numa frequência mais aguda, ele se divide em 2. Se a gente pega um barbante, um colar e fica girando, assim, criança adora brincar disso, né? Aí você vai achando os modos de ressonância, né? Então dividir em 2, dividir em 3, dividir em 4, né? Pode passar mais um slide? E aí, quando o músico toca aquele super agudo, o tampo está se dividindo em dezenas de áreas pequenas. Então, por causa disso que o instrumento grave é daquele tamanhão, porque a frequência, né, para você vibrar naquela frequência, a peça precisa ser muito grande. Um objeto pequeno não consegue vibrar tão devagar. E por isso que os objetos menores, né, igual fosse fazer um instrumento super agudo, né, olha, poderia ter só esse tamanho aqui. Porque ele está se dividindo. Quando o objeto é maior, ele se divide para vibrar aquela frequência, né? Então essa é a lógica de vibração dos instrumentos. Isso aqui também é legal. Hoje em dia os Stradivarius, a gente conhece cada milímetro, cada décimo deles.
A gente faz exames, então começou com raio-x, hoje em dia a gente faz essa aqui, acho que é ressonância, né? Ressonância magnética. Então isso é um Stradivari, 1690, cada Stradivari tem um nome, então esse aqui é o Tusca. Aí está aqui o tampo, né, a F, a alma, que a gente já falou, a barra harmônica, que é outra peça de sustentação, e a gente consegue ver a quantos milímetros tem aqui, a densidade da madeira que ele usou. Se lá no meio invisível tinha um cupinzinho, né, que fez um canal aqui, que você olhando você não enxerga, a gente chegou nesse nível de engenharia reversa. E agora que a gente está emparelhando com o homem. Então ele era bem bom. Ó, outra coisa bem legal da tecnologia hoje em dia, então quando você vê um instrumento desses bem antigos, né, a gente olha e fala, ah, está bem conservado, tudo, olha que bonito. Agora, aqui é na luz normal, aqui é com aquela lâmpada ultravioleta. Igual tem naquelas séries de detetive, né? Ele chega com a lampadinha e fala, aqui pingou sangue e alguém já limpou. É a mesma lógica, ó. Aqui, esse verniz laranja é o original. E essa parte mais azul esverdeada é onde o verniz já saiu. De tanto músico colocar o instrumento no ombro, cada vez faz uma fricção ali, né? Dá uma roçadinha, o verniz já sai inteiro. E aí a gente consegue ver, né, bem mais nítido o que é original e o que não é mais. A gente vai ter mais uma foto disso, ó. Né, então, como é a olho nu, né, com a luz normal e com a lâmpada ultravioleta, né, a gente vê vários retoques diferentes nas regiões de maior contato e a gente já consegue ter uma ideia, assim que a gente também vê se o instrumento é falsificado ou não, né, a gente usa algumas dessas técnicas interessantes. Até tem um vídeo, um aniversário de uma cidade lá na Itália, e leva um Stradivari para trocar no teatro da cidade, né, e chega o prefeito da cidade, ele pega o Stradivari na mão e ele fala, nossa, bem conservado. Eu falei, sabe de nada. É bem restaurado, né? Porque um bom restauro é um exercício de humildade. A gente faz para ninguém perceber que a gente fez alguma coisa. Né? Então, o autor, o Antônio Stradivari, põe etiqueta, escreve o nome aqui, acolá, e tudo. Eu fiz. E quem restaura, a gente tem que... Né? Às vezes o orçamento dá lá 10 mil, a pessoa pega o violino e fala, não percebi diferença. Eles falam, obrigado. Que a ideia é você não ver. E aí existe aquele restauro de porcelana chinesa que eles usam ouro, que é uma outra perspectiva. Mas a ideia geral do restauro é ficar discreto, né? Então quando o prefeito falou está bem conservado, não, já foi muito bem restaurado. E aqui, por exemplo, o arco, então, às vezes o pessoal fala, nossa, você faz o quê? Ah, eu restauro o violino. O pessoal fala, nossa, que coisa específica. Eu falo, você nem sabe que existe um profissional que só mexe com arco. Então eu sou luthier e existe um arquetier, o profissional que só constrói e restaura arcos de violino, violoncelo e contrabaixo. É o mais específico que tem. E o arco também é a mesma coisa, né? A gente vai desde o arco e flecha, foram tendo desenvolvimentos até chegar no nosso arco moderno. A principal revolução que teve ali é a curva, né? Então no início a madeira já estava curva e você empurrava um pouquinho a mais. E alguém teve uma ideia, e se ele for curvo para o outro lado, a gente tentar esticar. E aí nisso eles viram que a madeira é muito mais resistente. Então o nosso arco moderno, quando ele está relaxado, ele tem um parafusinho aqui na ponta, ó. Então eu afrouxo o parafuso, ó, a curva está para baixo. E quando eu aperto, ela vai subindo ali e vai esticando a crina. É uma mola, ó. E aí quando a gente termina de tocar, tem que afrouxar aqui para a madeira, igual prateleira de livro, né? Quando está na Leroy Merlin, ela é retinha. Depois de 2 anos avacada, ela é, então aqui para não perder a curva, cada vez que a gente termina de tocar, a gente relaxa. Aí curiosidade, né? O pessoal fala, ah, é crina de cavalo mesmo? É. Até hoje é crina de cavalo, que a natureza ainda faz coisas melhores do que a gente consegue. Que madeira que usa? Ainda é o pau-brasil? O pau-brasil é o mais tradicional. E, então, o que a gente quer aqui é a palavrinha da moda, né? Resiliência. Então, que a madeira, cada vez que você tensione ela, quando você relaxa, que ela volte e que ela continue tendo essa força. Se você pega uma varinha de marmela e uma madeirinha qualquer, ela vai fazer isso umas 10 vezes e no final ela perdeu a curva. E o pau-brasil é a melhor madeira do mundo que a gente conhece até hoje, apesar que hoje a gente praticamente já conhece todos, que continua segurando essa curva ao longo de décadas e séculos. E só que daí o pessoal roubou tudo, Pois é. e daí tá só de reflorestamento. É complicado, né? É. Aí, acreditem se quiser, igual tem corrupção e lavagem de dinheiro, começou a ter lavagem de pau-brasil.
Então, por exemplo, construir uma barragem aqui. Ah, para fazer a barragem vai inundar essa floresta. Aí eles cortam tudo, aí eles vêm, tem pau-brasil. Ah, tem um artesão aqui que faz arte. Ó, nós estamos te doando 5 metros cúbicos de pau-brasil para o senhor artesão para fazer arco de violino. Aí a polícia bateu lá e ele tinha 14 cúbicos. E a nota era de 5. E ele usava essa nota desde 1980 para vender todos os artigos. A não sei quem viu, saiu no Fantástico isso, né? Não sei se alguém chegou a ver. No aeroporto, No aeroporto. Então, no aeroporto, pegaram aquele cara com uma mala cheia, né? E saiu, quem tem aquele aplicativo Globo? Passou no Discovery, inclusive, assim, quem fez Canal Bar, desde né? a fonte até como que eles fazem contrabando. Então, porque virou uma vareta. Então França e Alemanha são os principais construtores de arco. Então no início levava porque era permitido, depois proibiram, daí eles pagavam propina para o piloto do avião levar, porque não, a mala do piloto ninguém olha. E de tanto ter falcatrua, uma hora a polícia falou, desiste, proíbe de vez. E aí ele está no mesmo nível de casco de tartaruga, chifre de rinoceronte, marfim de elefante, né? São materiais super proibidos igual para o Brasil. Aí tem abaixo-assinado rolando e tudo, porque assim, já tem um arco, ele tem 100 anos, eu não posso mais viajar com ele? Não. Se a polícia pega, para internacional não, é proibido. Aí tem várias discussões, porque assim, os franceses, os alemães, os italianos e os europeus podem continuar usando, é só a gente que não pode. E curiosamente, antes a gente só exportava, né? E curiosamente tem uns 10 anos para cá que o Brasil estava fazendo uns arcos muito bons, muito bons, que eles mandavam sem carimbo, chegava o Pierre francês lá, só carimbava o nome dele, mas o arco era feito aqui. E daí, há quem diga que foi um jeitinho deles nos tirarem do mercado. Então, controvérsias. Mas o legal do arco é isso, eles viraram para dentro e começaram a usar madeira aqui das colônias, né, madeira musical, isso que deu a resistência a ele. Essa inversão da curva também está bem correlacionada a Paganini, né? Ele, com aquele arco você não consegue tocar as músicas. Se a gente para pensar na analogia bem besta, ó, isso aqui tem a altura de um ônibus, isso aqui tem a altura de um carro de Fórmula 1. Imagina você fazer uma curva a 1 milhão por hora, qual que vai capotar, né? Esse aqui ele é bem mais estável na mão da pessoa, fazer movimento rápido e coisa assim, né? Então, eu falei, né? Tem algumas coisas que ficaram pelo caminho e nenhuma sobreviveu. Algumas a gente tem ilustração. Então, não existe um instrumento desse aqui vivo, ou vivo, né? Não está vivo, mas que esteja por aí em algum museu. E olha só que coisa mais maluca. E volta e meia tem, a gente sempre se pergunta, será que o pintor que estava doidão, será que esse instrumento existia naquela época, né? Então tem coisas bem fora do padrão, bem malucas, né? Bem cavado aqui, bem bizarro, e a gente sempre se pergunta, será que teve mesmo? Como será que o pessoal usava? Que música o pessoal fazia naquela época? Pode passar mais um? Esse aqui sobreviveu, esse está em Viena, no Museu de Viena. Então, às vezes, até hoje, né, no Instagram, vem vídeo, um cara fez um violão com 2 braços, né, o baixo, o violão, guitarra, bandolim, tudo junto no mesmo instrumento. Então também, ó, o cara acha que está inventando uma coisa nova, né? 5 séculos atrás alguém já tinha feito essa maluquice aqui, né? Então de ter as cordas super longas do baixo, o tenor, né? Aqui dá para ver que tem mais craveiros porque aqui são presas as cordas do soprano, né? Então tem muita coisa que ficou pelo caminho. Aqui a tromba marina, que eu falei, aquela que se comunicava com o barco, né? Aquela que o pezinho fica vibrando. Essa aqui, por exemplo, chama viola de roda ou hurdy-gurdy. Então a gente, os instrumentos friccionados, a gente conhece os de arco, né? Então você tem instrumento que você belisca, você pinça a corda, tem instrumento que a crina faz a fricção e dá esse som mais contínuo. E alguém pensou, e se eu tivesse uma coisa redonda que eu pudesse fazer um som infinito? E daí eles fizeram essa rodinha aqui, então por isso viola de roda, e a corda fica o tempo inteiro tocando, dá um som quase de carta de folha, assim, versão corda, né? Aí ele tem as teclas aqui do lado e cada uma dessas 2 pecinhas aqui, quando você digita, ela encosta na corda. Então é um instrumento de tecla e de roda. Então se alguém queria tocar violino, mas não consegue segurar o arco de jeito nenhum, não consegue acertar a afinação, precisa de tecla, é um instrumento híbrido, né? Às vezes a gente vê filme de Sessão da Tarde que tem o Coração de Cavaleiro, tem uma música medieval, volta e meia aparece esse instrumento aqui.
Quem já foi para a Alemanha, foi visitar aquele castelo lá, Neuschwanstein, eles também ali, quando eu fui, tinha um músico tocando isso, todo vestido de medieval. Esse instrumento que ainda está em uso. Tem, eu acho que 3 aqui em Curitiba, às vezes lá na rua aqui, na feirinha de domingo, o pessoal está tocando. Ixi, teve de tudo, ó, bengala instrumento já teve, leque instrumento já teve, tinha uns que eram espingarda também. Esse aqui é um instrumento, então voltando ao que eu falei do rico, né? Os ricos pagavam para algum músico tocar. A gente está tão acostumado a musiquinha no celular, na caixa de som, na televisão, a gente tem dificuldade de entender que antigamente, para você ter música, você tinha que ou fazer a música ou tinha que pagar alguém para fazer a música. Não tinha opção. Então, dançarino. Como é que você dança se não tem música? Então, os maestros de música tinham uns instrumentos pequenininhos, pode ser uma bengala, uma coisa assim, que ele usava para fazer pelo menos um ritmozinho ali para os músicos terem o que dançar. Então, esse instrumento em inglês eles chamam Dancing Master's Violin, né? Violino do maestro de dança. Aí virou um pouco status, né? Então, só os maestros de dança franceses tinham um violino, os franceses chamam de pochette, né? Um pochette de violino. E dá um sonzinho de mosquito. É muito feio. Mas o povo dançar já era melhor pagar um cachê, né? O problema era dinheiro. Então, e o tal do Antônio? Eu já queimei a largada, né? Já falei um monte dele, né? Mas vamos lá. E o tal do Antônio Stradivari? Por que a gente conhece tanto ele, né? Então, se for para resumir a história da música, fazendo uma generalização bem grosseira, a gente acha que os instrumentos musicais nasceram mais lá no Oriente Médio, no Extremo Oriente. Roda da Seda chegou no Oriente Médio. Pode passar mais um? Aí teve o Império Islâmico e uma porção de império que era desde o Oriente Médio até a Península Ibérica, era tudo um reinado só. Então essa tecnologia foi levada para lá. E aí, não sei se vocês vão lembrar aqui, teve a invasão moura da Espanha, né, que os árabes invadiram a Espanha, ficaram lá uns bons séculos, e aí chegou uma hora que a Espanha conseguiu recuperar em 1482, se não me falha a memória, eles falaram, chega, agora todo mundo que não é cristão tem que sair da península, né, da Espanha. E aí teve um pessoal que saiu, que veio para cá, que veio para cá, que veio para lá, foi para tudo que é canto, e aqui assim tem uma cidade, pode passar a próxima cidade, que se chama Füssen. Essa aqui, da Alemanha, bem na divisa com a Áustria ou a Suíça, já não lembro mais, acho que Suíça. Né? E que é aquele castelo lá, o Neuschwanstein, nessa cidade, né, que o Walt Disney se inspirou nesse castelo para fazer o castelo da Walt Disney. Ele foi para lá, e lá é montanha, então não tinha plantação, não tinha nada, ele criou uma associação de luthiers. Então, os instrumentos lá atrás eram escavado, igual canoa assim de ribeirinho, né? Você pega um tronco e escava. Na época das grandes navegações do Mediterrâneo, fizeram os barcos com ripas, e alguém olhou e falou, se a gente usasse ripas coladas para fazer instrumento, igual a gente faz barco. Então isso foi aqui no Mediterrâneo que nasceu, e essa tecnologia veio até Füssen, isso a gente tem documentado, até o nome do cidadão que fazia alaúdes, que era o instrumento da época, e saiu da Espanha e foi para cá. E essa associação, então, tinha os maestros que faziam, tinha o curso que tinha os alunos. E para o aluno se tornar um maestro, ele, claro, tinha que se formar no curso, tantos anos, ele tinha que trabalhar com o maestro por tantos anos, e ele tinha que ir embora. Ele tinha que trabalhar no mínimo, acho que era 7 ou 10 anos que ele tem que trabalhar em outro lugar. E daí ele podia voltar e abrir a empresa dele. Inclusive na época era bem bizarro, porque ele também tinha que ser casado, tinha que ter filho, era uma mistura de vida pessoal e profissional. Mas essa regra fez com que essa técnica fosse espalhada para toda a região aqui da Europa Central. Então se você vai nessa época ver em Veneza, quem eram os construtores de alaúde, o sobrenome era Tiefenbrücker. Não é nada italiano. Em Roma tinha a Rua dos Lauten, que é o nome em alemão de alaúde, não liuto, o nome italiano. Então eles difundiram a parada toda, inclusive há quem diga que a C virou a F por causa de Füssen. Aí isso é bem polêmico, mas tem quem diga. Então isso foi uma tremenda revolução, um tremendo fator interessante. Pode passar mais um? E aí tá, então vamos nos contextualizar, né? Então veio para cá, expulsou para cá e... Então, aqui temos esse rio bem importante. Pode passar mais um que ele mostra a setinha.
E aqui temos uma cidade chamada Cremona. Passa mais um. Cremona, que é onde a gente acha hoje que foi inventado o violino, é a cidade do Stradivari. Tem gente que diz que foi em Brecha, que foi Girolamo, não, foi o Gasparo da Saló. Mas os indícios mostram que foi em Cremona, que era na beira desse rio. E esse rio nasce aonde? A maioria dos afluentes dele lá nos Alpes. Passa mais um slide. O transporte, o frete é caro hoje, imagina a época. Então o pessoal cortava a árvore lá na montanha e jogava no rio. E o rio levava até Veneza, para eles fazerem as gôndolas de Veneza. Então Stradivari estava lá na casa dele, olhava o rio lá, estava passando madeira assim. Aí uma hora ele parou ali e falou, deixa eu ver umas madeiras aí. Então tem gente que ele ia buscar madeira. Janela de casa. Até hoje, na Cremona, eu não tinha carro lá na Europa, né? Eu aluguei a bicicleta em Cremona, do portal da cidade de Cremona até a primeira praia do Rio Pó, dá 2,5 minutos. Dá 10 minutos a pé, é muito perto. E estava literalmente passando ali as madeiras. Então, madeiras. A mais leve para fazer coisas mais baratas e uma mais densa, pesada. Daí ele pegou uma para fazer lateral, fundo e braço, que era a que usavam para fazer os remos das gôndolas, e pegou a levinha para fazer o tampo. E ele deu a grande sorte de que hoje em dia a gente fazendo um monte de análise na madeira vê que é uma madeira fenomenal acusticamente. Mas ele pegou da porta tá passando na balsa. É o que temos. Passa mais um. Então foi ele que inventou? Também não. Quem inventou foi Andrea Amati. Em 1550, o instrumento mais antigo que sobreviveu. Já vai ter foto. Esse aqui, ó. Ele fez para um rei. Aí é claro que o rei tocou no casamento dele e guardou. Então, o instrumento que vai para orquestra, para boteco, para casamento, não dura tanto quanto o instrumento do rei, que só é usado uma vez a cada década, né? Então ele sobreviveu, tá lá nos Estados Unidos, na Universidade de Oxford. E então ele inventou, naquela época era negócio de família. Então ele teve 2 filhos, que são chamados os irmãos Amati, né? Então Gebrida Amati, Fratelli Amati, Brothers Amati, a depender de onde você está lendo. Aí veio o neto Niccolo Amati. E aí deu um probleminha lá que foi a tal da peste negra. E aí morreu. Não lembro se sobreviveu 1/3 da população, se morreu 1/3 da população, mas foi muita gente. E morreu todo mundo, só sobrou o Niccolo Amati, que sabia fazer violino. E aí ele não tinha mais filho, não tinha irmão, não tinha nada. Aí ele começou a pegar aprendiz. Naquela época, o IBGE deles lá, né, o censo, se você tinha aprendiz, ele tinha que morar com você, e no censo você tinha que declarar, e falar, o Andrea Guarneri está trabalhando aqui comigo, ele é meu estagiário, ele mora aqui. Então a gente sabe exatamente quem foi aluno dele. E foi ali que ele ensinou muitas pessoas diferentes, lugares diferentes, famílias diferentes, que essa cultura de como faz o violino se espalhou. Olha que triste. É por causa da peste negra que a gente tem violino, é por causa do desastre que o troço se popularizou. Às vezes, sem isso, teria ficado na família e teria se perdido, como tanta coisa se perdeu, né? Então, Niccolo Amati ensinou o Andrea Guarneri, o neto do Andrea Guarneri, o Giuseppe Guarneri, que a gente chama de Guarneri del Gesù, é um rapaz que fez o violino do Paganini. O Stradivari está aqui, o Antonio Stradivari, ele também é bem polêmico se ele foi ou não aluno de Amati, mas eles moravam na mesma cidade, eles eram praticamente vizinhos. E Stradivari antes trabalhava com marcenaria. Tem um violino do Stradivari que está escrito aluno do Amati. Só um. Que a etiqueta, pelo que tudo mostra, é original. Daí a gente não sabe se os outros se perderam ou se ele tinha colocado isso e era mentira. E o Amati falou, por que você está pondo meu nome? Aí o Amati já fazia para os reis, né? Aí ele pôs um jeito de valorizar, né? E ele falou, não, tira isso aí, cara, o que é isso? E daí a gente não sabe se ele realmente foi Amati ou aluno de Amati ou não, mas teve boa influência, né? Mas então essa é a história da alta luteria cremonesa. E aí tem toda essa árvore, né? Então o Andrea Amati está aqui, isso aqui quem fez foi o pessoal de Brecha, que disse que foi Gasparo da Saló que inventou, né? Mas vem todas essas ramificações, inclusive o Mombar tem a linha, né, aprendiz-aluno, saindo dele. Então eu fui aluno do Mombar, então eu posso pôr o Mombar, e ele vai subindo, passa Ornati, passa Storione e chega até Antonio Stradivari.
Então a gente tem a nossa linhagem, por assim dizer, né? Cada luthier sabe de que braço da luteria dele. E aí outra pergunta que me fazem muito é Antônio Stradivari ou é Antônius Stradivarius? Então latim é chique até hoje, né? Volta e meia, você quer impressionar alguém, você fala, não, a priori, ad infinitum, vice-versa, in loco, né? O pessoal do direito, do acadêmico, adora isso aqui, né? Imagina, é chique hoje, imagina lá naquela época. Então, ao invés de escrever Antônio Stradivari, eu falo Antônius Stradivarius. Até hoje a gente tem, um vizinho meu faz violino, como é que é o nome dele? João. Aí você vai ver na etiqueta, Johannes. Dá a diferença, né? Então ele fazia isso, então ele escrevia em latim também. Ao invés de escrever, né, em cremonese, em italiano seria cremonese, né? E eu sou no cremonese, eu sou cremonese. Aí ele escrevia cremonenses. Era para ser chique, né? Mas qualquer um dos dois a gente aceita, né? Tá certo. Mas o nome de verdade dele era Antônio Stradivari. Pode passar mais um? Ó, esse instrumento está no Cité de la Musique, em Paris. E, ó, 1568. Instrumento super antigo, todo ornamentado, né? Com o brasão da família real. Pode passar mais um? Esse é o violoncelo também, ó, 1572. E esse aqui tem um monte de desenho aqui, ó, tem uma coluna que tem uma cobra enrolada. E se você ver, ó, um enrolado a cobra está aqui, outro está aqui. É muito desproporcional. Pode passar mais um? Aí tem um rapaz que fez um estudo, olha só. Essa linha aqui era o tamanho original dele. Eles foram lá e cortaram pedaços e reduziram. Porque o tamanho dos instrumentos também mudou ao longo das décadas para ficar uma coisa mais ergonômica para a gente, né? Então alguém fez uma versão reconstituída dele. Pode passar mais um? Esse é o Antônio Stradivari. Então, questão de forma, geometria, proporção, né? Ele conseguiu acertar um monte de coisa. Ele pegou o que ele aprendeu de Amati e deu uma mexidinha. E essa mexidinha, até na época, a Amati ainda era mais valorizado. O Stradivari também chegou a fazer instrumento para rei e tudo, mas ele não era o bambambam. Só que na época, lembra que eu falei lá no início das cordas de tripa? Era a corda de tripa. Aí depois de um século e pouco, a gente conseguiu comercializar corda de metal ou sintético. E aí o instrumento Amati não é legal e o Stradivari é legal pra caramba. Aí você fala de novo, né? Ele é que nem se você inventa um carro movido a plasma. Chega ali no posto de combustível e fala, abastece com plasma. Ele vai dizer o quê? Então quem sabe daqui a 100 anos a gente vai usar plasma como combustível, mas alguém que produza hoje um carro para o plasma que só vai ser popularizado daqui a 100, 200 anos, é absurdo. Por isso que a gente gosta tanto dele. Pode passar mais um? Então hoje em dia funciona muito legal. Aí ó, temos polêmicas. Outra coisa bem legal. Teve uma vez, o Dupont foi tocar violoncelo lá na França, lá na época do Napoleão, e o Napoleão foi ler. Aí ele tocou tudo, aí Napoleão depois chegou e falou, esse aí que é o famoso Stradivari, deixa eu ver. E ele pegou e sentou e pôs a postura lá. E ele usava aquelas botas com espora. E ele esporou o violoncelo. Aí a marca da espora está até hoje lá. E olha que dilema. A gente deixa a espora, porque a espora quem pôs lá a marca foi Napoleão, ou a gente restaura, porque quem fez o instrumento é Stradivari. E aí? Leva para o STF, a Carmen Lúcia nos ajude. A mesma coisa, a gente às vezes tem parte do instrumento. Oi? Eu não ficar com isso. Às vezes tem parte, né? Então o braço foi trocado 2 séculos depois pelo Jean-Baptiste Vuillon. Mas hoje em dia o Vuillon também já vale 50 mil dólares. Aí você fala, estragou o Strade de 10 milhões, mas o Vuillon também já foi alguém relevante na história. Então volta e meia a gente tem polêmicas bem legais que faz a cabeça pensar. E lá antigamente não existia ideia de restauro, por isso que eles mexeram no tamanho daquele violoncelo. Não está funcionando, não está legal? Mexe aí. E aí só bem recentemente que a gente teve ideia de direito autoral, propriedade intelectual, restauro, né? Vamos manter, não, isso é uma coisa recente na nossa história, né? Por isso que também muitos não sobreviveram. Às vezes chegava um músico e falava, eu quero 5 cordas, tá bom. Um Stradivari original, mas eu quero 5 cordas, é meu. E hoje em dia a gente tem a propriedade intelectual, né? Quem estuda direito sabe, né? Que é uma obra de arte, né? Se você compra a Mona Lisa e fala, mas minha filha usa óculos, eu quero a Mona Lisa de óculos, você não pode ir lá e pintar o óculos da Mona Lisa. A Mona Lisa é
uma obra que pertence à humanidade, é uma propriedade intelectual que não é sua. Você pode ter a propriedade do bem, mas não da ideia. Então, o violino, né, se alguém compra um violino que eu fiz, vai, leva para outra pessoa e troca o verniz, troca o tampo, eu posso processar ele o ganho. Porque isso aqui é uma propriedade intelectual minha. Ele pode mexer em acessórios, claro, mas tem partes que são constituintes do instrumento. E isso é muito recente na história da humanidade. Essas histórias legais. Está aqui o livro do Tony Faber, para quem quiser ler. Esse livro tem na biblioteca pública, em português, ele é muito, muito legal. Tem aquele filme Violino Vermelho também, que é uma anedota assim, da história do violino, é bem caricato, mas também é bem legal. Pode passar. Então, madeira, vamos ver o que tem de madeira. Os acessórios são partes que desgastam muito, né? Então o músico deita o queixo nessa peça aqui, por isso a gente chama de queixeira. Então a madeira mais densa que a gente conhece, uma das, né? Ébano. Ela afunda na água, ela é super resistente, a gente usa ela. Outra madeira, então, de tanto girar a cravelha, ela desgasta o violino. Então, pô, um jogo de cravelha custa R$100, um Stradivari original 10 milhões. Então, como é que a cravelha está gastando o violino? Então, vamos fazer também cravelha de uma madeira macia. Então, eles pegaram um buchinho, né, a gente chama de boxwood, esse nome aqui, que é esse arbusto, que fizeram então um jogo mais leve, mais macio, para gastar os acessórios e no instrumento. Pode passar mais um? Aí a gente tem outras opções. Jacarandá, palissandro, pau-cobra, que é tudo bonito, esse aqui é o mais caro que tem. Boxwood. Existem já plásticos, existe para violino vagabundo, tem, pega uma madeira qualquer e pinta de preto para parecer ela. Pode passar mais um. E aí tem a parte do violino em si, né, da caixa acústica, do braço, do tampo. Pode passar mais um. Aí a gente tem no tampo o abeto, que é o pinho europeu. Então, é uma conífera que cresce, tem aquela questão inverno, verão, cada um vai fazer uma linha, né? Então, as coníferas que crescem no lugar muito frio, para a madeira ficar mais densa, apertadinha, homogênea, né? Pode passar mais um. E para lateral, fundo e braço, o tradicional é o maple, ou átilo. Em português de Portugal chamam bordo, né? Se assiste Harry Potter tem a varinha de bordo, porque ele não tem o nome em português, que é um parente próximo do plato e do álamo. Que daí da madeira pode passar mais um, da lateral, o braço, fundo. Aí às vezes tem ondulação, às vezes ele é tudo rajado de um jeito ou de outro, né? E aí a madeira também tem um corte, é muito importante pra gente. Se você corta a madeira de qualquer jeito, às vezes ela deforma, né? Ela torce, ela isso aqui. Então a gente faz uma série de análises na madeira, a gente usa esse corte aqui, ó, radial, então a gente vai fatiando a tora igual pizza, assim, olhando de cima, para sempre ter cortes radiais. Então quando você compra madeira para o violino, ela vai vir assim em cunha. Né? E aí depois vocês podem ver a madeira de perto, vocês vão ver que tem todos os anéisinhos aqui, um bem pertinho do outro, que é a madeira mais estável, para não rachar e não empenar com o tempo. A gente mede, né, de bater na madeira, ela vai soar. Tem madeira que soa mais do que outras. Aí a gente pega as que soam mais, são mais caras. A gente mede a densidade, mede a resistência. Esse aqui mede a velocidade de propagação do som dentro da madeira, chama luquímetro. Tá bom? E daí vamos fazer um violino. Como é que é? Você compra um pôster de um museu. Então esse é o Stradivari Weissenkästel Videmote, não sei, mas tem o Stradivari, tem todas as medidas na planta. Aí a gente começa fazendo um molde, pode passar. Desse molde a gente faz uma forma, que é essa peça aqui, igual forma de bolo, só que a forma de bolo é por fora, a gente usa uma forma interna. A gente começa preparando os tacos que vão ficar lá dentro, afinando as laterais, trabalhando a madeira do fundo. Então aqui ó, as laterais já estão todas feitas ao redor da forma, que a forma vai garantir que tudo fique do jeitinho certo. E a gente começa essa parte de escavação, que é justamente o que está aqui. Esse aqui vai ser um tampo. Dá para ver aqui a linha das duas metades, né? E aí vai tirando madeira, escavando mesmo. Acho que na próxima foto tem uma doida aí. Acho que foram dois faltando. Até para você fazer não, esse vai ser depois então, perdão. Até para você fazer esse leñar. Isso, é escavar. É escavar. A mão. Vai ter um slide ali depois. Aí, ó. Então aqui eu estou escavando o lado interno, mas é a mesma técnica. Então usa goiva, que é aquele formão curvo, né? A gente normalmente apoia no ombro, porque eu já estou com tendinite, então tem que tomar cuidado. Apoia no ombro e vai, escava. Então começa com esse aqui que é super grosseiro, depois vai com ferramentas menorzinhas, que você vai trabalhando ali, vai deixando cada vez mais homogêneo, no final vai só raspando.
até deixar o formato mesmo da forma que você quer. Essa aqui, por dentro, né, tem a alma. A alma vai empurrar o fundo aqui assim. Então essa parte aqui é mais grossa. Aí aqui ele vai afinando. Isso ajuda acusticamente, né, para dissipar a pressão. E para facilitar de vibrar. Pode passar mais um? Depois de pronto, fica bonito. Que eu falei, né? A gente pega aqueles carimbos de latão, esquenta no maçarico, ó, carimba fogo aqui, põe a etiqueta, se um dia alguém tirar a etiqueta, tem um carimbo embaixo da etiqueta. É meu, fui eu. E a gente carimba fogo é igual marcagado, né? Porque se ele tentar raspar, é queimado dentro da madeira. Para ele tirar completamente, ele tem que tirar tudo. Né? Então, meu filho. Até quando vem um músico e fala, vim mexer no meu violino, eu falo, meu teu não é meu, difícil. Pode passar mais um. Então aqui é a sequência do braço, que está aqui na mesa também, né? Então a gente sai de um bloquinho assim. Aí você desenha a silhueta, ou a gente está meio preguiçoso. A gente pega uma foto de alta resolução, imprime em tamanho real e cola aqui com o Super Boulder. Aí você passa na serra fita, que é aquela de açougueiro, né? Para cortar o formato. E a partir daqui, essa é a última etapa da máquina. A partir daqui é tudo serrinha na mão e escava, né? Desenha aqui as medidas, vai medindo, escavando, até chegar no braço concluído. Esse aqui é um chinês, que eu comprei porque estava R$13, não é meu. Mas vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Esse aqui é feito à máquina. Hoje em dia os chineses já estão conseguindo fazer a máquina. Então esse aqui é um que já foi usado, né? Um de violino antigo. Passa mais um, vamos ver o que tem. Então tá aí, termina o braço, termina o corpo, cola o braço no corpo, aí já foram 2 meses de trabalho, mais ou menos umas 300 horas para fazer o violino. Então dá 2, 3 meses, depende se você trabalha mais ou menos. Igual eu também faço ajuste e restauro. Então imagine, chega alguém, o violino do meu filho rachou, eu falo, espera 3 meses que eu estou fazendo o violino. Não dá, né? Igual esse aqui, né? Tem um servicinho ali, eu paro, construção e trabalho. Então o último que eu fiz eu levei 10 meses para construir. Tem quem faça uma encomenda, eu prefiro primeiro fazer e depois vender. Por causa do tempo que você leva para fazer. E assim o músico toca e ele tem certeza que ele está comprando. Porque senão o encomenda você vende expectativa, né? Eu não acho muito legal isso assim, né? Eu prefiro, vem aqui, você testa e se gostar você leva, não gostou? Eu te chamo no próximo. Né? Aí verniz também, todo violino nasce branco, né? Isso é outra coisa que eu não falei, né? Eu mostrei madeira aqui, todo mundo olhando e falando, meu Deus, que violino pálido, anêmico. Todo violino nasce assim. E a gente passa, toda essa coloração que a gente vê, é verniz em cima. Então a madeira a gente oxida ela um pouquinho, porque o Stradivari já tem 300 anos, é igual banco de praça. Ou esse é branco, e ele vai crescendo com o tempo. Então a gente simula essa oxidação, e aí começa com camadas e camadas. A depender da receita de verniz, vão 10, 30, 40 camadas de verniz super fininhas, que a gente não põe um verniz grosso. O chinês faz isso e vira, a gente apelida de violino maçã do amor, assim, né? A gente quer ouvir a madeira. O verniz, ele é um tipo de plástico. Se você faz um verniz grosso, vai vir um som de Casa França, assim, não é? Sabe aqueles instrumentinhos que vende para criança na Casa França? Não, é um som de madeira, nobre. Então a gente faz um verniz super diluído, aplicado assim com centésimos de milímetro. Então o verniz total não chega a ter 2 décimos, em 40 camadas. Então cada camada é muito bem pensada, né? É muito preciso. Então, o violino estudante se você vai na loja, ele vai até 2.500. Se você pega um violino de oficina, que é feito tipo uma linha de série, já é feito à mão, mas em série, vai sair de 2,5 até 10. E um violino feito inteiro à mão, no geral, é de 8 a 50 mil. Então, parece muito dinheiro, mas eu sempre falo assim. E outra, um músico, ele, claro, precisa do conhecimento dele, mas com todo respeito, eu também preciso, vocês também precisam. Você precisa entender de música para poder fazer o instrumento que toca. E ele precisa, então, materialmente, o que o músico precisa? Um terno, um porta-partitura, lá, estante, o arco e o violino. Então, o ganha-pão dele custa um arco, pasmem se eu achar um violino caro,
Um arco profissional de entrada vai ser ali R$ 1.600, a maioria das sinfônicas usa arcos de 5 a 10 mil reais o arco. É normal um arco chegar a custar 20 mil reais. Então, isso aqui. E faz uma tremenda diferença no som, não parece, mas faz. E o violino também. Vamos dizer, com o profissional de entrada ali, um violino de 15, um arco de 1,5, estojo de 1,5, 20 conto. Tá bom. 20 mil reais que você tem o seu ganha-pão. É o que vai pagar a tua casa, teu carro, a escola dos seus filhos. Tenta alugar uma lojinha e abrir uma loja de capinha de celular com 20 mil. Você não abre. Então, para ser seu ganha-pão, eu sinceramente acho barato. Para montar minha oficina, eu gastei mais do que 10 vezes isso, né? Pois é. Então, para ser o seu ganha-pão, eu não acho caro. E eles também tocam bem o suficiente para perceber essa diferença e fazer um bom uso dela. Né? Então, se o cara é um tremendo piloto de... Ela joga, e o nosso cérebro vê isso aqui, projeta aqui para o infinito, e a ideia das curvas do violino é essa. E além do material. Pode passar mais um? Pode passar mais um? O lateral. A gente também, outra coisa eu não falei, nesse violino aqui, ele parece mais antigo, mas ele é razoavelmente novo. Como o Stradivari já está tudo desgastado, ele não é mais vermelho homogêneo, a gente faz violino novo e já faz, a gente chama antiguizado. Então a gente simula desgastes de anos de uso, né? Então às vezes tem uma batidinha, tem uma sujeirinha assim, né? A gente põe de propósito para parecer já um violino antigo. Porque o nosso cérebro já associou, violino bom é Stradivari, Stradivari é daquele jeito antigo. Pode passar mais um? E a gente tem que explorar na verniz transparente para mostrar todas as propriedades da madeira, esse rajado e tudo mais. Pode passar mais Esse um? aí que é madeira que é? Essa é a madeira tradicional. É o abeto no tampo e o átilo, o bordo, na lateral fundo e braço. Esse aqui foi para um músico da Sinfônica, o Moisés. Pode passar mais um? Ó, que nem aqui, ó. Então o chanfre ele vem todo paralelo. Aí, ó, repara que aqui na pontinha ele aumenta um pouquinho. Que isso não é que ele só segura, ele... Né, o nosso cérebro, olhando isso aqui de lado, ele vê a espiral e no final ele joga. Ele joga para a sua cabeça viajar, né? Pode passar mais um? Então esse aqui é o famoso do Paganini, o canone, a gente chama de canone, porque o Paganini fala, esse aqui é o meu canhão, ficou il canone, né? Então esse é o que está lá no palácio, e às vezes a gente faz réplica também. Então esse aqui é um violino que eu fiz 2 anos atrás, que eu comprei o pôster quando eu fui lá visitar, né, o canone original, e daí a gente teve que replicar. Então, tem o sebo do Paganini aqui, eu não pego o sebo, né, mas eu pego uma tintazinha que parece sebo, e a gente vai colocando aqui. Então, ele nunca limpou o violino, ó, esse preto aqui no meio, tudo é sujeira, que já grudou igual chiclete no asfalto. A gente simula isso também. E tem músico que, isso aqui demora tantas horas para fazer, vai custar R$ 1.500 a mais. O músico fala, top. Olha que coisa mais linda, ele quer assim, né? E a gente faz. Também tem gente que faz, não diz que não é original e passa a perna, tem estelionato, tem mandato de prisão, tem Interpol, ixi, daí longe dá. Pode passar mesmo. Aí também, então isso foi construção, agora restauro, né? Então aqui, por algum motivo, tinha caído essa parte ali da voluta, a gente põe, né, a mesma madeira, a gente acha uma madeira bem parecida, de coloração, veios e coisa e tal, retrabalha. Então, no fundo tem esse amarelo, ó, o amarelo é uma cor de fundo, e esse verniz, o vermelho vinho é o verniz em cima. Então começo com amarelo, depois faz e de novo, eu faço o violino antiguizado, então eu sei fazer coisas novas parecerem velhas. Para fazer um restauro é importante, porque ó, aqui você não vê que uma parte é nova, outra é velha, tudo tem que aparentar ter a mesma idade. Então quando alguém olha e fala, mas eu não estou vendo nada, eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Que a ideia do restaurador é essa, né? Que a pessoa não perceba que teve alguma coisa. Aí se vier com a lâmpada ultravioleta, aí eles vão ver. Pode passar mais um? Então, cupim, gente do céu, cupim. Quando alguém cai em cima do violino, a madeira racha, ela separa. A gente vai lá e cola de volta. O cupim, ele comeu e excretou a madeira, ela não existe mais. E aí? Aí lascou, né? Aí não tem muito o que fazer. Então aqui, também quase não dá pra ver, tá? Mas a madeira original, ela vem aqui assim, aqui eu fiz um corte, a gente faz um molde de gesso, e aí você vai afinando a madeira devagarinho, afinando até ela terminar no zero. E aí você pega uma outra madeira muito parecida e cola ali, e faz uma transição super suave, acerta o retoque de verniz, para quem não souber nem ver. Geralmente a gente faz isso quando alguém empresta, né?
Vem alguém desesperado e fala, meu Deus, o violino é meu, peguei emprestado e estraguei. Aí tem que sair restaurando desse jeito, né? Pra pessoa nem perceber. Saiu caro empréstimo, né? Oi? Saiu caro empréstimo. Ixi, como tem? Nossa, as fofocas, aí tem que perguntar pra ele. Aí, vixe, como tem história. E altera um pouco o som. A gente tem toda a técnica para tentar não alterar. A depender do nível, altera. Mas aí tem outra coisa. Aqui, por exemplo, eu precisei abrir e desmontar um instrumento completamente. E quando a gente faz isso, a gente descobre que tinha várias outras coisas que já estavam dando problema. É igual quando abre motor de carro. Você abriu porque a válvula está torta. Aí já faz uma retífica, já troca o rolamento, isso aqui. E com frequência, quando você monta o motor de novo, ele está melhor do que antes. Então, via de regra... E como fica o transporte desses profissionais que têm que viajar de avião, aquela coisa toda? Complexo. Tem que ter seguro. No caso do violoncelo, que é aquele maior, né, que toca sentado, O som, a umidade. afeta também. Afeta. Então, o Stradivari, o procedimento correto é assim. Você viajou, porque imagine, um dia você faz cachê no Saara, outro dia você está lá na Transamazônica, né? Porque tem uma embalagem especial. Aí tem que ser o estojo ele ajuda a proteger isso, né? O cupim tem mais dificuldade em acessar, tem a parte térmica, perdão, tanto que é comum em estojo ter o termohigrômetro aqui dentro, ó, que é para você acompanhar a umidade. E quando é um Strade original, você deixa um dia o estojo assim fechadinho, no outro dia você abre e põe um calçozinho, põe uma rolha ali, abre o estojo um dele e deixa o ar devagarinho e trocando, e aí você abre o estojo. Para a madeira se adequar ao clima. Que agora você pode comprar uma passagem e levar o violino ao lado. Exato, violino e violoncelo. Aí se você procura, semana passada, por exemplo, uma mulher veio solar aqui no Brasil, e ela comprou 2 passagens para Latam, não, perdão, para Azul, e mesmo tendo uma passagem a mais, não deixaram ela embarcar com o violoncelo. Aí postou, entre os músicos, o Ferronato provavelmente tem essa postagem, ficou bem conhecido, porque assim, cara, ela comprou uma passagem, foi com o banco vazio do lado, que era para o instrumento estar ali, e não deixaram ela embarcar. É política de cada companhia, a política ainda não está muito consolidada, isso aí dá muita briga, muito processo, volta e meia quebra o instrumento, porque se o instrumento não vai do seu lado, ele vai lá embaixo, e lá pega menos 40. Então isso é outra coisa. A madeira é muito legal isso aqui. Por que máquina não faz um bom violino? Porque madeira é viva. Isso aqui era uma árvore. Infelizmente ela teve que morrer para a gente fazer luteria. Cada árvore era uma árvore. Então a gente quando faz um violino, a gente percebe essa madeira, ela é um pouquinho isso, ela é um pouquinho aquilo. A gente muda o que a gente faz para adequar. Por isso que a máquina ainda não superou o ser humano fazendo violino. E a madeira tem essa característica, a palavrinha é meio chata, a gente chama anisotropia. A madeira ela dilata e contrai diferente em sentidos diferentes. Então, se você pega aqui, né, a árvore está aqui, cortou o tronco. Quando ele seca assim, ele não fica mais comprido. Em comprimento, ele dilata menos do que 3% do que ele dilata na largura. E aí o violino não é que lasqueira, a madeira aqui está nesse sentido do arco, aqui da lateral também. Aí o cavalete está assim, o outro está assim, as madeiras se cruzam. Então o que a gente faz? A gente usa uma cola, talvez as senhoras lembrem, quem conheceu o marceneiro lá na infância, cola coqueiro, que se dissolve em banho-maria, é gelatina. É uma cola muito fraca, muito antiga, a gente usa há dezenas de milhares de anos, e com água e umidade ela descola. Então volta e meia, o músico tem que ir lá no luthier e falar assim, meu violino descolou. Eles acham chato, acham ruim, mas a gente faz de propósito. Se a cola fosse muito boa, uma madeira aqui quer dilatar e contrair e a outra não quer, ele racha. Então a gente faz uma cola fraquinha, porque quando ele descolou, a gente fala, que bom, porque era para ter rachado. Se usasse Super Bonder, Araldite, coisa assim, ia ter rachado. Então a gente até hoje usa. Quando tiraram lá as coisas das pirâmides do Egito, acharam coisa colada de 5.000 anos colado com essa cola. Pegaram, fizeram a aguinha morna, puseram lá e dissolveu. Então, a restaurabilidade. A gente consegue pegar um instrumento de 1500, abrir ele sem danificar, só com água morna. Retrabalhar ele e fechar de novo. O violão você precisa serrar ele. Não tem violão tão antigo quanto o violino, eles não duram tanto, né? Então, toda a lógica, uma das bases é pensar a restaurabilidade, né? E, então aqui, por exemplo, ó, está aqui na minha frente, ó.
Então essa madeira está assim, né? O tampo está assim, a lateral está assim, e esse aqui também, a contrapestana a gente chama, está assim. E esse aqui é ébano, que é 1.100 kg/m3, que aqui é o abeto, que é a madeira levinha. Então uma rachadura bem normal que o violino apresenta é aqui, porque o tampo contrai, ele quer diminuir essa peça aqui e fala, não, e aí racha. Então esse construtor aqui, ao invés de fazer atravessando o tampo inteiro, ele fez só na metade do tampo, porque daí ele vai amassar esse pedaço de madeira aqui, ao invés de rachar fora. Então esse cara aqui que construiu esse violino já teve essa sagacidade, esse cuidado de falar, já vou prevenir uns 50, 70 anos, não vai ter rachadura aqui. Legal, né? Então a gente pensa o bichinho de longe, né? Vamos passar mais, né? Então também, vou limpar com álcool meu violino. Vai lá. Álcool, né? Querosene, Stinner, né? A BPD tem tipos de verniz que até com água sai, aí a gente tem que usar um monte de produto super específico. Mas então aqui eu fiz um retoque, né? Alguém tinha feito esse dano, daí a gente simula, né, o verniz original, né? Pode passar mais um? Aqui é a mesma coisa. Infelizmente, não existe uma padronização. Se você quiser amanhã abrir uma loja e dizer eu sou luthier, você pode. Independente de ontem você ter sido qualquer outra coisa. Você não precisa necessariamente ser formado. O governo não exige. E aí muita gente gosta de madeira, começa a trabalhar e oferecer os serviços profissionalmente. Então aqui o violoncelo rachou, a pessoa colou. Princípio básico de restauro, a madeira estava aqui, ela rachou. O que você vai fazer? Colar na mesma posição, bem juntinho, sem degrau e no mesmo ângulo do original, e daí fica discreto. Se você erra, qual que é a tentação? Vem a vozinha aqui e fala assim, lixa tudo, lixa até ficar bem parelho. E daí, quando a pessoa não tem estudo, ela fala, é uma boa ideia, vou fazer isso. E daí lixa, e arrancou todo o verniz original, tirou madeira original, ficou um vão tão grande que ele colou uma linguicinha de madeira aqui dentro. Assim, e daí, isso aqui então eu não refiz o restauro, a gente chama de cosmética, não é só estético. Chegou assim, eu falei, caquinha tá feita, mas eu vou fazer uma maquiagem aqui em cima para disfarçar. Então aqui é o meu retoque em cima, mas eu não retrabalhei. Que daí a gente vê essa questão, é amarelo embaixo, depois vermelho, depois tem um escuro de sujeira, e a gente replica para tentar deixar mais discreto. Pode passar mais um? Então, instrumento com parafuso também, infelizmente, tem 2 lá no ateliê agora me esperando, olha que alegria. Aí também gente que pega, olha a cor do verniz original, olha a cor que está aqui. Isso aqui, esse verniz não é original, alguém arrancou todo o pedaço aqui, colou uma chapa de madeira toda feia do lado. A maior parte dos meus trabalhos é refazer trabalho que alguém fez sem saber todas as técnicas e o modo correto, né? E daí a gente enxerta a madeira, retrabalha, faz o verniz mais parecido com o original, reconstrói, sempre tentando usar o máximo de coisa original que ainda sobrou pra gente. Pode passar mais um? Outra coisa, músico, né? Vai tocar o violino? Põe aqui. A primeira coisa, vai afinar, né? Aí põe a mão aqui. Pôs a mão aqui, né, pra afinar. Põe a mão aqui. Um dia, outro dia, você comeu coxinha e vem aqui, põe a mão aqui. Resíduos orgânicos. Tem bastante. Ixi, tem vezes que pega fumo, tem vezes, olha, ninho de barata, pelo de urubu, dedo de contrabaixo, já vi, besouro, aranha, tem de tudo. O músico vai, no início, o músico estuda brilho, estrelinha, tudo aqui embaixo. E aí, quando ele vira virtuoso, ele começa a ter mais domínio, ele vai subindo e vai vindo aqui para as posições avançadas. E ele encosta aqui, na lateral do instrumento. Água mole em pedra dura, você foi. A nossa suor é ácido, né? Ele corrói. Daí ali é o retoque já feito, né? Pode passar mais um? Esse é o meu portfólio, esse aqui é ligado. O músico estava descendo a escada e caiu para trás, caiu em cima do estojo. Então tem gente, gente caiu em cima, carro passou em cima, gente que caiu na piscina com o instrumento. Tem de tudo, bola, cachorro, às vezes não quero nem saber, mas então esse aqui quebrou. Aí lembra que tem a alma ali embaixo do cavalete? Então ele rachou inteiro, mas a alma, ela tirou, o cavalete empurra para baixo, a alma para fora. Nossa,
destruiu o violino. Aí eu tinha visto um restauro de um francês, um bambambam lá, que mexia num violino de milhões. Eu achei muito legal, né? Aqui eu trabalhava em Petrópolis na época. Eu cheguei pro meu chefe, ele falou, vamos fazer um tampo novo. Esse aqui é um instrumento de fábrica não tem valor histórico, então a gente pode fazer peças novas. Aí eu falei assim, Túlio, você deixa eu tentar? Aí ele falou, ele que paga meu salário, né? Então eu tive que perguntar. Aí ele falou, pode tentar, veja aí, se você quiser, eu não vou fazer, se você tiver paciência. Então ali é ele, depois do restauro, todas as partes que estavam aqui, né, sem trocar o verniz, então é só colocando nessa lógica. Põe bem juntinho, alinhado, faz um retoque de verniz, só onde o verniz craquelou fora, e a gente consegue colocar ele para funcionar de novo. A outra coisa típica, então lembra que eu falei da cola reversível? Ou seja, se o violino pega uma enchente, né, aquela enchente de Blumenau, aquele violino da direita, para mim, eu acho que ele pegou uma enchente de Blumenau. Aí ele descola inteirinho. Daí se a pessoa guarda todas as partes e a gente dá sorte de, quando a peça molhou e secou, ela não deformar muito. Então aqui é o mesmo violino, esse é depois de recolar. Esse aqui foi para a peça de Ponta Grossa. Esse aqui, inclusive, o nome do dono desse violino era Mozart. Eu falei, eu com o nome de maionese e réu, mas chego dentro. E ele veio por indicação de um amigo nosso que se chama Schubert. Eu falei, bicho, eu com o nome de maionese, né? Mas tá bom. Aí ele topou, eu passei o orçamento, né? Daí a gente consegue pôr para funcionar e foi fazer aula com o instrumento, né? E quem não sabe, quem não viu a foto ou o meu vídeo, nem fica sabendo, né? Então então já estamos chegando no final aqui, graças a Deus, né? Que o chefe de café a gente já está. Eu queria perguntar o seguinte, a respeito do envelhecimento dos instrumentos. Lá em Cremona, no Museu do Violino, lá, eles fizeram uma gravação, porque lá é assim, né? Então tem uma sala de concerto, aí vão levar, tem a sala de concerto, daí o instrumentista, né, o artista que vai tocar, aí vai dois seguranças com o famosinho do lado, entrega, depois que está todo o público já sentado, né? E daí o violinista, né, toca tudo, acabou, vai lá o segurança, pega e devolve, né? Esses são os instrumentos famosos que estão lá no museu, né? E daí eles fizeram uma gravação para ver como está envelhecendo o som do instrumento. Então eles cercaram toda a cidade em volta de não sei quanto, um espaço grande, não podiam passar carro, não podiam passar ninguém, não podiam passar pessoas, não podiam passar nada, para fazer essas gravações, para eles poderem ter um comparativo de som, de como está sendo o envelhecimento deles. Então, a pergunta é essa, como ele envelhece? Isso é bem legal. Então, quando a gente constrói um violino, a tábua, coitada da árvore, estava bruta desse jeito. Aí a gente foi lá, raspou, lixou, nossa, tacando químico, tóxico, tudo, e vira um violino. A madeira, coitada, ela ainda está em choque, ela está assim. Então os 25 quilos das cordas verticais no tampo viram 7 quilos, em cima de uma madeirinha de 3 milímetros. E olha, me desculpa a comparação meio esdrúxula, assim, mas é igual meia. Você compra uma meia, ela aperta um pouco aqui, um calçado, né, um tênis, aperta um pouco aqui, a meia ali, vixe Maria. Mas você usa, depois de uns meses, ele vai negociando com o teu pé e ele fica bom, e ele fica super confortável. E depois de uma certa idade, né, tem meia que só de você assoviar, ela já entra no pé, né, pijama, né, já aprendeu o caminho das nossas curvas e do nosso corpo. Então a madeira também, ela se acostuma a vibrar. Então, uma outra coisa interessante, a madeira tem cheiro, né? Quem quiser depois vir cheirar, essa aqui tem cheiro de vinho. E então o que é o cheiro? Quer dizer que temos moléculas da resina aqui dentro que são voláteis, que estão se dissipando no ar. Se você pesa essa madeira hoje e espera 50 anos e pesa de novo, ela perde matéria. E lembra que eu falei que a gente quer ouvir madeira e não plástico, resina, seiva? O som abre. O violino também ele se acostuma a vibrar. Existe até uma peça, a gente põe tipo um alto-falante especial aqui, ele simula anos de uso do instrumento. E isso abre o som dele. Então isso no início era bem relutante acreditar nisso, mas acontece.
Só que no início ele está assustado, uma hora ele trabalha junto com você e depois uma hora ele cansa, igual nós. Então, aí você pega o Amati, né, que é instrumento de 1500, estão todos em museu. Ele não aguenta mais a pauleira, que é um solo, uma coisa assim, né, já está cansadinho. E aí, o Tony Faber, aquele do livro do Napoleão lá, é um livro muito legal. Ele no final ele fala isso. Se você observa os grandes solistas hoje em dia, se eles têm opção, eles estão pegando o Vuillon, que é um luthier francês um século mais novo que o Strade. Ele levanta uma bola assim, será que o Strade também já não está decaindo? E a gente vai perder? E aí vai ser outra pessoa que vai ter mais potência? E aí deu essa preocupação do povo, falar, é verdade, o Strade vai envelhecer. E os nossos bisnetos nunca vão poder ouvir o que a gente ouve quando ouve o Strade. A gente não sabe se o Vuillon vai ser tão bom quanto. E daí nisso eles falam, vamos arquivar com a nossa tecnologia de ponta a sonoridade do instrumento agora. E daí no futuro, qualquer coisa se melhorar, beleza, mas se piorar a gente tem um registro. Porque há quem diga que o instrumento Stradivari é tão bom, porque a madeira, ela cresceu em um determinado ano. Existe um teste chamado dendrocronologia. Eles veem cada anelzinho, então, nossa, são 5 anéis bem apertadinhos, então foram 5 anos frios. Depois 2 anéis largos, ano quente, coisa assim, e daí eles conseguem falar, esse anel aqui foi de 1827. E aí você sabe a idade da madeira. Então o Strade usou madeira que cresceu, se ele fez o violino em 1600, a madeira devia ter nascido em 1300 a árvore. E naquela época o clima era outro. E tem gente que acha, independente do quão bem você faz o violino hoje, não é mais o mesmo clima e nunca mais vai ser tão bom quanto. Aí a gente tem muito a perder, então por isso que eles fizeram esse experimento. E existem técnicas, a depender, a gente abre o instrumento, tira metade da madeira original e enxerta uma madeira nova, sadia, porreta para sustentar. Então às vezes a casquinha por fora é toda original e por dentro, às vezes 80% a 90% da madeira estrutural já é nova. E então é isso que acontece com o envelhecer, e esse estudo foi para justamente tentar, né, dar um pause assim, falar, esse quadro do nosso filme da existência a gente vai congelar e deixar para as gerações futuras. E envelhece. E daí o quanto, então assim, um violino ruim, depois ficar velho, é igual vinho, né? Um vinho antigo, bom, é um vinho melhor ainda depois que utiliza. Um vinho ruim vira vinagre. Então não é qualquer violino só por ter 50, 100, 200 anos que vai ser uma maravilha. Teve um violino, quando eu trabalhava na Alemanha, que estava à venda, era um violino italiano do século XVIII por 1.000 euros, né? 5.000 reais e pouco, assim, de graça. Eu não pagava 50 ao mês, ficou lá 2 anos e ninguém comprou, de tão ruim que o bichinho era. Então tem, mas via de regra assim, quanto mais antigo melhor. E, ó, esse poema aqui aí junta, né, vocês a parte de jardinagem, paisagismo e com a loteria, né? Esse aqui é um poema muito antigo, lá de 1500, 1600. Está em latim, eu não falo latim, mas é assim, é do ponto de vista da árvore, né? Então, viva estava nas matas, por golpe de cruel machado morri. Enquanto vivi, calei. Morta, canta. Ai, Então, só para concluir, relembrando então, né? Então aquelas coisas que eu falei meio sem sentido no início, quem sabe agora para vocês vão entender, né? Então pelos frutos vocês conhecereis, né? Vendo o instrumento a gente sabe que tecnologia, que gosto musical o pessoal tinha, né? Pode passar mais um? Então a gente não sabe se o Paganini, por causa da tecnologia, ele existiu, ou se ele existiu, ele forçou a tecnologia a ser daquele jeito para ele tocar o que ele tocava. A gente não sabe, isso é legal, né? Pode passar mais um? E mais um ainda. E o legal é que eu me apaixonei por essa área por causa disso, né? Você junta as 4 coisas fundamentais da humanidade e tem muito de cada uma delas dentro da área, né? Então isso que me apaixonou aí no violino, na construção dele, e que eu espero que tenha interessado vocês também. muito bom.